Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha que chaveiro maravilhoso que a gente vai fazer do cachorrinho salsichinha. Quem aí já teve algum cachorrinho dessa raça? Já deixa aí nos comentários se você teve. E todos os materiais eu vou deixar na descrição do vídeo e também vai estar a descrição no final do vídeo. Assista até o final e veja todos os materiais utilizados para fazer o tutorial. Vamos lá? Então, aqui nós vamos começar fazendo o anel mágico. Seguro o meu fio, passo aqui por cima desses 2 dedos fazendo um X, cruzei aqui em cima. Com a minha agulha, eu entro aqui nesse primeiro fio por baixo, venho por cima do fio de trás e puxo. E já vou torcendo a minha agulha aqui para poder prender e fazer o nosso anel mágico. Pego e dou uma laçadinha. Já está preso o seu fio para você fazer o seu anel mágico. E aqui dentro a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Então, é somente fazer ponto baixo aqui dentro. Fiz os meus 6 pontos baixos. Este fio aqui do começo, que está solto, a gente puxa para fechar. Puxa ele. Pode deixar ele bem apertadinho para deixar sem buraco aqui. E agora, nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Esse daqui é o começo, fazendo 6 pontos baixos com anel mágico. Fiz o ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos. Então, cada ponto desse daqui que nós fizemos, a gente vai fazer o aumento. O aumento são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, eu entro aqui no meu primeiro ponto e vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Se você quiser, você pode colocar o seu marcador aqui para mostrar, né, qual que é o início dessa carreira. Então, aqui, como eu fiz 2 pontos baixos, eu coloco aqui no primeirinho. E eu vou repetir 6 aumentos, que é essa carreira inteira aqui. Então, sempre fazendo 2 pontos baixos dentro do ponto de base. Fiz todos os pontos baixos aqui, né? Todos os aumentos. Tiro o meu marcador. Faço um ponto baixo aqui de onde eu tirei o marcador. Faço um ponto baixo e agora eu volto o marcador neste ponto que eu fiz. Esse daqui é sempre o começo da nossa carreira. Este ponto aqui representa o início de uma nova carreira. Nesta carreira, nós vamos trabalhar 12 pontos baixos por 3 carreiras. Então, não vai ter nem aumento e nem diminuição. Apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, a gente vai trabalhando apenas ponto sobre ponto. Já aproveita para você clicar no botão e se inscrever no canal. E eu vou voltar assim que eu terminar. Aqui eu já estou finalizando a minha terceira carreira de ponto sobre ponto. A gente foi trabalhando apenas 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei aqui a minha última carreira. Como sempre, vai tirando o marcador para dar início à próxima carreira. Faço um ponto baixo e volto o meu marcador aqui. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, eu já fiz o primeiro ponto baixo desta carreira, o próximo é um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Esse é o meu aumento. E aí, o próximo ponto é um ponto baixo. O próximo é um aumento. E vou repetindo essa mesma sequência até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento. Aqui eu já estou chegando no final da carreira e vou fazer a minha última sequência, que é um ponto baixo e o meu último aumento desta carreira. E aqui a gente encerra a nossa carreira com 18 pontos baixos. Tira o marcador, faça um ponto baixo e volta ao seu marcador, que esse é o início da próxima carreira. Nós vamos trabalhar agora por 3 carreiras de 18 pontos baixos. Então, é apenas ponto sobre ponto, sem nenhum tipo de aumento, sem nenhum tipo de diminuição, apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Aqui eu já estou chegando no final da minha última carreira, da minha terceira carreira de ponto sobre ponto.
aqui meu último ponto baixo. Tiro o marcador, faço aqui um ponto baixo. Hoje minha dicção tá uma beleza, gente. E volto aqui o meu marcador. Esse daqui é o início da próxima carreira. Agora nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo eu já fiz aqui, que é o início da carreira. Vou fazer mais um para ficar com 2. Então, 2 pontos baixos. E no próximo ponto, um aumento. O aumento é sempre 2 pontos baixos juntos. 2 pontos baixos que são no mesmo ponto da base. Fiz o meu aumento. E eu vou repetir esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento por toda a minha volta, até o final da minha carreira. Estou chegando já aqui no final dessa minha carreira, do qual a gente está trabalhando 2 pontos baixos e um aumento. E nós finalizamos esta carreira com 24 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto meu marcador. Este é o início da próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço 3 aqui, um já está com o meu marcador, vou fazer meu segundo ponto e meu terceiro no próximo. E agora, um aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E eu vou repetir esta sequência de 3 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira. Já estou chegando no final da minha carreira, que estamos fazendo uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento aqui no meu último pontinho. E nós encerramos esta carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto meu marcador neste mesmo ponto baixo. Aqui nós vamos trabalhar agora 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu já conto o primeiro aqui que eu coloquei o marcador, vou fazer mais 3 para totalizar em 4. Quatro pontos baixos, o próximo é o aumento. O aumento é sempre 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E eu vou repetir essa sequência até o final da carreira. 4 pontos baixos, um aumento. E eu já estou chegando aqui no final da minha carreira, fazendo uma sequência de 4 pontos baixos e o meu último aumento da carreira. E aqui estamos encerrando com 36 pontos baixos. Vou tirar meu marcador, faço o próximo ponto baixo e volto o meu marcador. Aqui a gente já está dando início à nossa próxima carreira, que nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Sempre lembra que esse primeiro ponto já conta, então eu vou fazer aqui totalizando 5. E agora o meu aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já estou no final da minha carreira, vou fazer o último aumento desta carreira, que nós fizemos uma sequência de 5 pontos baixos e o aumento. Então, fiz aqui meu último aumento, encerramos com 42 pontos baixos, tiro meu marcador, faço o próximo ponto baixo e volta o seu marcador. Aqui agora nós vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, a gente vai fazer 3 carreiras, fazendo ponto sobre ponto, 42 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto, por 3 carreiras. Se você não for inscrito, já aproveita para se inscrever no canal, que tem muita gente que assiste os vídeos e acaba esquecendo de clicar, e acaba que depois perde a informação aí de quando tem vídeo novo, de quando tem lançamento aqui no canal, de quando eu faço alguma publicação.
Então, já clica aí para você se inscrever. E aqui eu já estou quase finalizando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que nós fizemos agora 3 carreiras sem aumentos e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Tiro o meu marcador. Vou dar início à nossa próxima carreira, fazendo um ponto baixo e voltando o meu marcador aqui. Agora que nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente estava fazendo aumento e agora a gente vai começar a fechar o trabalho fazendo diminuições. Então, eu já conto um ponto baixo, que é onde está meu marcador. 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição nós vamos fazer pegando a alça da frente do próximo ponto, entro e pego a alça da frente do próximo ponto. São 2 pontos que nós estamos pegando apenas a alcinha da frente. E vou finalizar meu ponto normalmente. Puxa aqui por dentro, opa, escapou. Então, passa aqui e passa aqui, puxa por dentro e finaliza o ponto normalmente. Vou fazer mais um. Então, são 5 pontos baixos. Cinco pontos. O próximo é uma diminuição. Então, pegando a alça da frente de 2 pontos, a gente finaliza o ponto da diminuição. E eu vou repetir esta sequência até o final da carreira. 5 pontos baixos, uma diminuição. Chegando já aqui no final da minha carreira, fiz os 5 pontos baixos, eu vou fazer a última diminuição desta carreira. Pegando sempre as alcinhas da frente e fechando o ponto. Tiro o meu marcador. Aqui nós finalizamos com 36 pontos baixos. Agora eu tirei meu marcador, faço um ponto baixo e volta o marcador. Aqui nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz o meu primeiro aqui. Vou fazer 4 no total. E uma diminuição. A diminuição é sempre do jeito que eu mostrei. Pegando 2 alcinhas aqui da frente e finalizando o ponto. E eu vou repetir esta sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da minha carreira. Então, aqui eu já estou chegando no final da minha carreira, vou fazer a minha última diminuição, puxando aqui os 2 fiozinhos. Encerrei o meu ponto. Aqui nós encerramos com 30 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um próximo ponto baixo e volto o meu marcador. Mas, por enquanto, eu não vou dar sequência no trabalho. Eu vou agora fazer outros detalhes aqui que nós temos para estar fazendo antes de encerrar todo esse fechamento, que é colocar os olhinhos com travas de segurança e também aproveitar para costurar o nariz, que é mais fácil fazer sem o enchimento. Então, eu vou colocar aqui meus olhos. Lembrando que todos os materiais eu vou deixar no final do vídeo, vai ter uma imagem com toda a descrição de tudo que eu estou usando aqui no meu vídeo. Então, eu vou colocar os olhinhos com travas de segurança. Os olhinhos, nós vamos contar as carreiras. Entre as carreiras 12 e 13. A gente pega aqui desde o anel mágico. O anel mágico aqui eu já conto como uma primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, entre essas 2 carreiras, eu venho aqui e faço uma marcação. Pode ser com agulha, só para poder abrir um pouco o espacinho e você ter uma visão. E já pode até colocar um alfinete só para ficar marcado onde que você colocou aqui um olhinho, para você poder ir na mesma direção e colocar o outro. Então, eu coloquei aqui, mas você pode colocar ou o alfinete ou o próprio olhinho, para você já ver onde você está marcando a posição. Então, eu vou colocar aqui, não vou colocar trava por enquanto, só vou colocar o meu olhinho. E aí, você vai vir na mesma carreira aqui que você está trabalhando, que é entre... Essa aqui é a carreira 12, essa daqui é a 13. Então, entre essas 2 foi onde a gente colocou, que é onde está o olhinho agora.
Aí você vai vir para a lateral, seguindo por esta mesma carreira, e você pode marcar com a sua agulha uma posição, fazer um buraquinho para facilitar a entrada, e colocar o outro olhinho. E aí você vai observar se eles estão muito próximos ou muito distantes. Você também não pode colocar, por exemplo, assim, tipo, uma na lateral do outro. Normalmente eles ficam um pouco próximo aqui. Esse daqui tá ficando com 8 pontos de diferença. Eu vou colocar um pontinho para o lado. Tá vendo? Eu tinha colocado neste buraquinho, eu vou vir aqui um para o lado. Eu achei que estava muito próximo. Agora sim, coloquei os meus olhinhos. Não vou colocar a trava ainda, porque eu vou fazer a marca d'água no meu olhinho. Então, eu vou vir aqui com um fio. Pego o fio branco. Eu estou usando um pedaço aqui do fio soft. Abre o fio ao meio, assim, porque eles são vários fios que vêm junto enrolado. Eu vou partir no meio para separar. E com um desses daqui, eu vou fazer a marcação no meu olho. Vem com a agulha de tapeceiro. Ou de costura. Vamos ver se a costura vai dar certo. Aqui o meu coube na de costura mesmo. E aqui nós vamos apenas introduzir na parte de baixo aqui do olho uma marca d'água, que é pegar esse fiozinho aqui, ele vem da parte de baixo e entra aqui pela parte de cima. Então, eu pego, você vai medir certinho. Então, eu tô aqui na parte de baixo e vou entrar aqui com o meu fio na parte de cima. E aqui a gente não vai puxar muito por enquanto, eu vou deixar ele frouxo, porque eu ainda vou ter que prender o meu fio, prender o meu fio não, prender o meu olhinho com a trava de segurança, para ele ficar bem colado na peça, e aí depois eu venho e finalizo aqui, apertando essa parte. Então, você pode deixar ele bem frouxinho, sem deixar ele próximo, pode deixar assim sobrando, e depois a gente vai finalizar. E eu vou fazer isso da mesma forma que eu fiz aqui no outro olhinho. E vou deixar frouxinho também. Então, aqui eu passei fio dos dois lados. Lembrando que eu vou deixar ele frouxinho até eu colocar a trava de segurança, que eu ainda não coloquei. Então, eu vou colocar a trava para a gente já finalizar. E eu sei que tem maneiras mais fáceis e mais rápido, talvez, de você fazer esse tipo de costura, esse tipo de marcação. Mas eu estou tentando ser o mais detalhada possível para quem é novato e entender o que a gente está fazendo. Então, aqui eu vou deixar os fios pendurados e vou colocar a trava de segurança, um em cada olhinho. Coloquei as minhas travas. Tá vendo que ele tá frouxinho aqui ainda. E agora a gente vai ajeitar puxando. Então, aí você vem aqui pela parte de trás, porque agora com a trava ele vai ficar mais fixo. Cuidado para não puxar demais e o teu fio se esconder atrás do olho. Então, você vai bem devagarzinho assim, pega um deles e vai puxando bem com precisão assim, e deixando ele aqui para lateral. Puxei um pouquinho, deixa eu ajeitar o próximo aqui. Aí você vai igualando. Aí, se ficar diferente, é só você tira o seu fio e passa com a costura novamente, se caso ficou um diferente do outro. Então, aqui eu ajeitei uma lateral, agora eu vou ajeitar a outra.
Pelo que eu já estou vendo aqui, ele tá um pouco para baixo, diferente do outro lá. Tá vendo aí? Ele tinha que ter entrado um pontinho mais para cima. O que que eu vou fazer? Eu já vou puxar aqui para fora e vou fazer a passagem novamente. Eu vou tirar daqui esse fio e vou passar ele novamente um pouquinho mais para cima. Então, aqui eu puxei o fio para fora e eu já estou passando aqui com a minha agulha lá para trás novamente. E aí, eu vou medir para ver se dessa vez ficou igual ao do outro lado. E agora eles ficaram bem parecidos. Vou puxar mais um pouquinho aqui. E vai sempre puxando devagar, tá, pessoal? Para poder ficar certinho. Ajeita empurrando para baixo. E aqui já fizemos uma marcação nos olhinhos. E aí é só você arrematar o fio. Dá os nozinhos aqui atrás e esconde ele para o lado aqui de dentro do seu trabalho. E agora eu vou fazer o desenho do nariz. Então, eu vou vir com o fio pretinho e uma agulha de costura. Eu uso esse fio que ele é mais fino, ele facilita você fazer esses tipos de decoração. Então, eu vou pegar aqui com a minha agulhinha. E o nariz, ele não tem muito segredo, porque a gente só vai fazer como se fosse um triângulo gordinho aqui de ponta cabeça. A gente começa pelo meio, aqui, e aí você vai vir na reta de onde está saindo aqui, na reta de onde está saindo não, na reta da marcação dos olhos. Então, você vai vir aqui e entra com agulha de costura. Aí você pode ou jogar para o lado, novamente aqui. Também na mesma reta, ó, tá vendo? Mais ou menos aqui. E agora, eu vou ter que ficar preenchendo. Então, toda hora eu vou subir com o meu fio e voltar aqui no meio. Vou subir com o fio. E volto aqui no meio. Até preencher todo o nariz dele aqui. Deixa eu segurar esse fio pro lado aqui, que é o início do meu novelo. Então, aqui a gente vai preenchendo todo o nariz com a costura. Então, aqui eu finalizei, ó, o nariz. Vocês podem reparar que esse daqui que eu tinha feito em outro dia, eu fiz um nariz maior. Ele tá mais larguinho. E esse daqui eu fiz mais fininho, que foi o que eu acabei de fazer. Então, aqui você que vai controlar o tamanho do nariz que você quer. Se você quiser maior, você entra um pouco mais para trás e deixa ele mais preenchido, que foi o caso desse daqui. E hoje eu fiz esse daqui um pouco menor. E agora é só finalizar também, passando esse fio aqui lá pro lado de dentro, para poder já arrematar e finalizar esta parte do nariz. Então, aqui a gente vai continuar fazendo a finalização aqui do nosso cachorrinho, fazendo as diminuições. Então, aqui a gente já tinha feito o ponto baixo da próxima carreira, agora a gente vai dar sequência. Nós vamos trabalhar agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, o meu primeiro já está feito, que foi o que deu início a esta carreira. Aqui, 2 e 3. E a nossa diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência até o final da carreira. 3 pontos baixos, uma diminuição.
Aqui eu já estou na última diminuição desta carreira. E nós encerramos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto baixo aqui, que é o início da nossa próxima carreira, e volto o meu marcador. Aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Meu primeiro já está feito, vou fazer mais um, 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos, uma diminuição. E eu já cheguei no final dessa carreira. Vou fazer a minha última diminuição aqui com vocês. E aqui a gente encerrou com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto baixo e volto o meu marcador. Antes de dar sequência nesta carreira, eu vou aproveitar para colocar o enchimento. Então, você pega o seu enchimento e vai aos poucos colocando dentro do teu trabalho, tomando muito cuidado para você não colocar demais e ele começar a expandir os pontos. Ele vai abrindo e aí deixa seu trabalho mostrando o enchimento por dentro dele. Então, você vai colocando aos poucos e vai ajeitando com a sua mão. Vai apertando, vai empurrando assim com o dedo, porque ele vai se compactando para poder ficar no molde certinho. Então, eu vou ir colocando aqui e depois a gente já vai dar continuação para ir finalizando esta parte da cabeça. Lembra sempre de ir ajeitando o trabalho e não tenta enfiar muito enchimento na parte do nariz, senão ele vai deformar esse desenho aqui do nosso salsichinha. Então, você coloca o suficiente e vai ajeitando com a mão. Aqui para mim já tá bom, eu vou continuar fazendo as diminuições e se eu achar que faltou mais um pouco aqui, eu coloco depois. Então, aqui, nossa próxima carreira, eu já fiz o ponto baixo aqui que dá início, né, à próxima carreira, e aqui vai ser um ponto baixo e uma diminuição. O ponto baixo, então, já está feito, eu vou seguir fazendo a diminuição. E eu vou repetir esta sequência até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou sempre usando o meu dedo de apoio agora para eu não puxar o enchimento na hora que eu estiver entrando aqui com a minha agulha para fazer as diminuições. E aqui eu finalizei fazendo a última diminuição. A gente estava fazendo uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vou tirar meu marcador. E eu não vou fazer um ponto baixo agora. O nosso próximo ponto para dar início à próxima carreira vai ser de diminuição, porque nós vamos trabalhar agora 6 diminuições. Então, aqui eu finalizei a carreira com esse ponto que está na minha agulha. O próximo, eu vou fazer já a minha primeira diminuição. Então, eu entro, faço a diminuição. E aí, aqui eu já posso colocar o marcador se você quiser. Se você não quiser, é só você ir contando 6 diminuições. Mas para facilitar, a gente pode colocar o marcador. Então, eu fiz a minha primeira diminuição. O total são 6, então falta eu fazer mais 5. Então, esta carreira é somente de diminuição. Fiz aqui minhas 6 diminuições. E aqui, esse aqui é onde a gente tinha colocado o marcador. Tira o marcador, que ele até atrapalha, na verdade, na hora que você está fazendo diminuição, mas vai dar preferência aí de usar. Fiz a minha 6ª diminuição. Aqui, eu vou deixar um pedaço para eu cortar do meu fio, para a gente finalizar fazendo o anel mágico invertido. Então, deixa um pedacinho aí de uns 20 e poucos centímetros. Corta ele do seu fio e com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o acabamento aqui dessa peça. Aqui sobraram um total de 6 pontos. A gente tinha 12 pontos antes de começar as diminuições. Depois a gente fez 6 diminuições e agora sobraram 6 pontos. Nestes 6 pontos, a gente vai passar a agulha de tapeceiro pegando somente o fio de fora. Então, ó, aqui é onde está o meu fio do trabalho, ele está saindo aqui deste ponto. Vou entrar no próximo, pegar apenas uma alcinha.
Então, eu passo uma vez, no próximo, 2, no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo, 5 e no próximo, 6, que foram os 6 pontos que sobraram. Entro com a minha agulha aqui e saio em algum lugar, em qualquer lugar aí que você quiser. Estou jogando ela aqui para baixo. Vou deixar o fio rente, ó, puxei só até ele ficar firme. E ao mesmo tempo em que eu puxar para eu poder fechar esse anel aqui, fechar o anel mágico invertido, eu vou apertar com o meu dedão, para não ficar nenhuma marcação aqui neste acabamento. Então, você puxa e aperta. Puxei e apertei. E sumiu aquele buraquinho que a gente tinha aqui, porque nós fechamos os pontos com este anel mágico invertido. E aí é só você arrematar seu fio, dando um nozinho nele aí para não escapar. E essa parte da cabeça a gente já está finalizando. Agora só vai faltar as orelhinhas. Para as orelhas, nós vamos começar fazendo o anel mágico. Então, aquele mesmo esquema do começo do vídeo. E vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro. Fiz os 6 pontos baixos, vou fechar puxando o fio aqui, vou fechar o meu anel mágico e vou fazer o ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto baixo. Entro com a agulha e puxo direto. Tirei um, tirei 2, ponto baixíssimo. Agora que nós vamos trabalhar 6 aumentos, então cada ponto de base eu vou fazer o meu aumento. Fiz aqui a sequência de 6 aumentos, vou dar início à próxima carreira fazendo um ponto baixo e vou colocar o meu marcador aqui. Nesta carreira aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, o nosso primeiro ponto baixo eu já fiz, o próximo é um aumento, que lembrando que o aumento são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E vou repetir essa sequência por toda a minha carreira. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aqui eu já finalizei, já fiz a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento. E nós encerramos com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto baixo, que é o início da próxima carreira, e volto o meu marcador aqui. Agora que nós vamos trabalhar por 3 carreiras de 18 pontos baixos, então é apenas ponto sobre ponto, sem nenhum tipo de aumento e sem nenhuma diminuição, apenas 18 pontos baixos. E já aproveita para deixar aqui nos comentários o nome do seu pet, já que a gente já está fazendo um cachorrinho. O vídeo anterior foi de gatinho. Se você tiver algum desses pets em casa, deixa o nome dele aqui nos comentários para eu saber, para eu conhecer o seu cachorrinho ou o seu gatinho. Eu vou ir fazendo aqui as minhas carreiras e volto assim que terminar. Então, aqui eu já estou finalizando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Lembrando, então, que nós fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto. Tiro o meu marcador, vou fazer um ponto baixo para dar início à nossa próxima carreira. Aqui agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. O ponto baixo nós já fizemos, agora eu vou fazer a diminuição. Eu vou repetir esta mesma sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. E para você que ainda não viu, este tutorial já está disponível aqui no canal, na versão de destro e canhoto, este chaveiro de gatinho, que fica a coisa mais fofa do mundo. Já aproveita para clicar no card que está aqui, ou no final do vídeo que eu vou deixar assim que encerrar este tutorial. Já aproveita para se inscrever no canal também e não perder as novidades. E aqui é a minha última diminuição desta carreira que nós fizemos, um ponto baixo e uma diminuição. E nós encerramos com 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador, vou fazer o próximo ponto baixo aqui da minha carreira.
e volto o meu marcador, que este daqui é o início da próxima carreira. Aqui nós vamos trabalhar agora por 7 carreiras de 12 pontos baixos. Então, é apenas 7 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum tipo de aumento e nem de diminuição. Aqui eu finalizei as minhas 7 carreiras. E uma dica para quem vai precisar fazer várias repetições de carreiras assim e precisa contar, é este contadorzinho aqui de clique. Tá vendo aqui que está marcando 6? Porque eu já apertei aqui 6 vezes. Como eu finalizei agora a minha 7ª carreira, eu venho e aperto mais uma. E aí eu sei que desta maneira eu estou contando certas carreiras. Então, toda vez que eu for, faço uma carreira do começo ao fim, eu venho e aperto uma vez. E aí ele vai contando as carreiras para mim, caso às vezes eu me distraia, conversa com alguém e esqueça qual a contagem que eu estou fazendo. Eu gosto bastante de usar este contador. Então, aqui eu finalizei a minha última carreira de ponto sobre ponto e vou finalizar aqui o trabalho fazendo um ponto baixíssimo. Deixo um pedaço de fio para costura de uns 30 a 35 centímetros. E lembrando que aqui nós precisamos de fazer 2 orelhinhas. Então, aqui eu já tenho as minhas 2 orelhas. Então, aqui, para a gente costurar as orelhas, a gente vai colocar ela aqui na parte de cima da cabeça. Tá vendo aqui? Próximo aos olhos, a parte aqui de cima. Então, a gente vem aqui, ela tá solta ainda, não costurei, só tô presa com o alfinete. Eu sempre prendo as minhas peças que eu vou costurar com o alfinete antes, para eu poder ir medindo. E aí, você mede da outra lateral também, tirando o olho aqui como base, mais ou menos da altura que nós vamos colocar. Então, aqui eu posso ir um pouquinho mais para cima, ver se as duas estão na mesma direção, prende com o alfinete e depois é só começar a costurar elas junto com a cabeça. Ó, ela fica assim. Na hora que estiver costurando, eu vou vir aqui até um pouco para baixo aqui e entrar e pegar também, que é para essa orelha não ficar assim, levantada. Eu quero que ela fique rente à cabeça. Então, eu vou costurar essa parte de cima aqui na cabeça e também vou pegar uma parte aqui mais para baixo. Passar o fio pelo menos uma vez aqui pegando o ponto para ela poder ficar rente à cabeça. Eu não quero nada levantado. E eu tive uma ideia aqui agora também de fazer lacinhos. O que vocês acham? Esse daqui eu não fiz lacinho. Esse daqui tá sem lacinho. Mas eu pensei em colocar 2 lacinhos aqui para deixar ele com uma carinha mais feminina. Esse salsichinha que vai ser, na verdade, uma salsichinha. Vou fazer aqui, então, a costura, como eu falei para vocês, pegando a parte de cima da cabeça aqui, da orelha. Então, aqui, eu já fiz a costura aqui da parte de cima. E agora eu vou pegar aqui mais para baixo da orelha. Então, você entra aqui. Deixa eu mostrar por onde que eu vou sair. E eu vou sair um pouco aqui embaixo com a minha agulha. E essa parte aqui eu vou entrar na orelha. Sai aqui pelo lado de cima mesmo. E vou costurar, entrando aqui em um outro ponto e puxando para trás aqui. Que é só para essa parte aqui ficar colada na cabeça, tá vendo? Aqui agora ele não levanta até aqui em cima, só para poder ficar fixo. E aí eu vou costurar a outra orelha também, para depois arrematar esses 2 fios juntos. Então aqui eu já posso tirar este alfinete que já está costurado aqui na parte de cima da minha cabeça. Então aqui eu finalizei a costura, exatamente a costura que eu fiz de um lado, eu fiz do outro aqui, e como eu inventei moda querendo fazer lacinho, vou fazer mais 2 lacinhos, para poder colocar aqui e fazer que é como se fosse uma chuquinha dessa cachorrinha. Então, aqui eu vou fazer o meu anel mágico, vim aqui para prender a minha agulha, e vou subir 3 correntinhas. Uma eu já fiz para prender a agulha aqui no anel mágico, vou fazer mais 2.
Então, aqui eu totalizei 3 correntinhas e vou fazer agora 3 pontos altos aqui dentro. Então, eu dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro, tiro 2 e tiro 2 da minha agulha. Um ponto alto. Mais uma laçada dentro do anel mágico, tiro 2 e tiro 2. E mais um ponto alto. Uma laçada, entra, tira 2, entra, tira 2. Fiz aqui 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Fiz o meu ponto baixíssimo, já vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou repetir o que a gente fez aqui do outro lado. 3 correntinhas que eu subi. Vou fazer agora 3 pontos altos. Então, eu entro. Dois e 3. Vou fazer 3 correntinhas. E finalizar aqui dentro do anel mágico com um ponto baixíssimo. Este fio aqui eu vou cortar deixando um pedaço para fazer a costura aqui, o acabamento do nosso lacinho. Então, aqui a gente tá com o fio iniciante aqui, que é o que a gente fez o anel mágico, e ele eu vou puxar para poder fechar todo esse anel mágico aqui. Então, você segura aí e puxa para poder fechar e já formar o nosso lacinho. Puxa bem, ajeita seu trabalho aí para ele ficar igual. E com aquele fio maior, a gente vai passar algumas vezes aqui, fazendo volta. Pode até jogar esse outro fio do anel mágico aqui para trás também. Joga ele para trás e segura, e dá algumas voltas aqui com o nosso fiozinho. E o primeiro lacinho já vai estar praticamente finalizado. Olha que fofurinha. Fica de um tamanho bacana. E aqui atrás agora eu vou arrematar esses 2 fios, passando aqui por trás e dando um nozinho. E eu não vou deixar fio para costura, porque eu vou colar este lacinho aqui, ó, na parte de cima da cabecinha. Você pode fazer apenas um, se você quiser, mas no caso eu vou fazer 2 para ver como é que fica um de cada lado. Vou arrematar meu fio e vou fazer outro lacinho igual a este. E aqui já está finalizado o primeiro lacinho, vou fazer mais um. E agora que eu já estou com os 2 lacinhos prontos, eu vou colar ele aqui na parte de cima da orelhinha. Tá vendo aqui, ó, mais ou menos onde eu deixei? Olha que coisinha fofa que ficou. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu ainda não colei, tô com medo de tombar e cair. Mas eu vou passar uma cola aqui, qualquer cola, cola de artesanato que você tiver aí. Eu tô usando essa daqui mesmo, a Universal. Pinga um pouquinho de cola e cola. Eita, quase que eu não gravei colando, porque o celular parou de gravar. Então, eu tô aqui com a cola Universal, vou pingar uma gotinha aqui. E outra gotinha. Vou esperar colar um pouquinho, para eu não mexer e sair de lugar. Ai, gente, eu achei muito fofinha. Olhando de cima aqui dá mais charme para ela. Nossa salsichinha. E comenta aí, eu já falei para você comentar o nome dos seus petzinhos, do que você tem em casa, do teu cachorrinho, da sua gatinha, tartaruga, passarinho, não importa o que for. Comenta aí, deixa aí nos comentários o nome dele. E aí aqui, para quem já viu pelo menos um vídeo meu aqui de chaveiros, sabe que eu sempre faço o chaveiro com o fio de crochê. Mas dessa vez, para eu ser mais prática, eu vou colocar só uma argolinha aqui, para poder mostrar para vocês o resultado final dessas tradicionais assim de chaveiro mesmo.
Então, a gente vem aqui no topinho da cabeça e prende. E aqui já está pronto o chaveiro. Olha aqui. Fica pendurado certinho. Muito fofo. Eu apaixonei. Eu acho muito lindo. Inclusive, eu sempre tive bacê lá em casa. Minha mãe sempre gostou também dessa raça, né? Então, ela sempre teve bacêzinhos lá em casa. Olha aqui, amorzinho que ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assista até o final aqui o vídeo, que eu vou deixar uma sugestão de chaveiro para você fazer também, para quem ainda não viu, para quem ainda não fez. E já aproveita para você se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Me segue também lá no Instagram, @ateliê.pontos da Nath. Até o próximo vídeo. Tchau!